que para algumas pessoas parece tão fácil aprender idiomas e para outras parece assim impossível? Eu vou te explicar sobre isso hoje com a perspectiva da ciência. Bom, meu nome é Clarice, eu sou especialista em neurociência no aprendizado de idiomas, além de ser autodidata em outros idiomas, e hoje você vai aprender também como que você pode sair de uma pessoa que nunca vai aprender inglês para uma que você vai sim aprender inglês, eu tenho certeza. Olha, eu já achei que seria impossível para mim falar inglês com fluência, até que eu descobri a real razão de eu ter tanto medo de eu não conseguir falar inglês e consegui descobrir a solução do meu problema, que é o mais importante, e eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira questão, que não foi exatamente o que me fez acreditar que eu não queria falar inglês, esse motivo não era o meu, mas eu observo muito nas pessoas que vêm me procurar para aprender inglês, é o uso das palavras. Mas não é das palavras em inglês. Na verdade, é a forma como elas falam consigo mesmas a respeito de si próprias com os outros. Como elas falam consigo mesmas a respeito de si mesmas e como elas falam também com os outros a respeito delas. Como assim? Não entendi. Bom, se você ficar repetindo o quão difícil é falar inglês, ou que você não nasceu com o dom de falar inglês, ou que você deveria ter aprendido inglês quando você era criança, né? Porque agora tá muito mais difícil. Isso aqui é pra você. Saiba que as palavras têm poder. E essas frases podem estar te prejudicando. Há evidências científicas que comprovam isso. Tem um estudo de 2021 em que cientistas afirmam que palavras positivas podem ajudar as pessoas a ter desempenho melhor em atividades. Esse estudo descobriu que o incentivo verbal, especificamente aquelas palavras, sabe? Tipo, vai, vamos lá, vá o mais longe que você puder. Palavras assim de incentivo melhoram o desempenho e melhoraram um determinado teste de equilíbrio para pessoas com instabilidade crônica no tornozelo. Então, esses pesquisadores propuseram que um componente psicológico, como o medo, pode realmente impedir as pessoas de terem um melhor desempenho durante uma lesão, quando elas estão machucadas. Mas palavras encorajadoras as ajudam a superar esses medos. E os resultados foram semelhantes em um estudo de 2020, observando os efeitos de palavras encorajadoras de um professor de esportes para jogadores adolescentes durante pequenos jogos. Os jogos realizados com o incentivo do professor resultaram no aumento de intensidade física, maior prazer, estado de humor positivo. Então, é de extrema importância que você use no seu dia a dia palavras de incentivo com você mesmo. Se você não falaria para uma pessoa qualquer que ela nunca vai conseguir falar inglês, por que você fica falando isso sobre você? As suas palavras, elas vão influenciar as suas atitudes. E as suas atitudes, por sua vez, vão influenciar os seus resultados. Enquanto você for negativo com relação ao seu inglês, você não vai conseguir falar inglês. Sinto muito. Ó, eu mesma tive muito medo no passado de falar inglês na frente de outras pessoas. Até hoje, eu sinto uma certa ansiedade quando eu tenho que falar outro idioma na frente de outras pessoas, inclusive inglês, que é o idioma que eu mais domino, idioma estrangeiro que eu mais domino. Mas eu posso te dar certeza que mudar a forma como eu converso comigo mesma, até mentalmente, começou a mudar a minha forma de agir e de encarar a possibilidade de falar fluente um dia em inglês. Até que eu cheguei à fluência de inglês e outros idiomas, né? Hoje em dia falo ainda outros idiomas. E algo maravilhoso é que há realmente algumas pesquisas do MIT que mostram exatamente como é que você pode também superar o medo de falar inglês. Mesmo que a princípio esse estudo não tinha essa intenção, não era de descobrir isso, mas acabou descobrindo. Agora, antes de eu falar desse estudo, deixa o seu like e se inscreva se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu, então faça agora. Bom, Earl Miller, né, que é especialista cognitivo e professor de neurociência lá no MIT, ele descobriu com uma pesquisa dele que os humanos não podem se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A maior parte da aplicação da pesquisa dele se concentrou na nossa incapacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo e em como aumentar o poder intelectual. No entanto, quando você entende que para sentir medo você tem que pensar conscientemente sobre esse medo, você pode pegar essa pesquisa e aplicar em quase todas as situações. É isso mesmo, você só tem medo quando você pensa sobre medo. Mas eu quero deixar claro que essa pesquisa não se aplica ao medo inconsciente ou instantâneo, que é aquele medo que é uma emoção. Tipo quando você, sei lá, está na floresta e você vai se deparar com um urso. Esse medo é emoção. Tudo bem, é natural, é importante sentir esse medo. Essa pesquisa se aplica ao medo que nós sentimos diariamente, um medo consciente, baseado em expectativas, nas nossas percepções, como o medo de falar inglês. Não tem motivo para ter medo de falar inglês. Isso é um medo que não vai além da emoção. Uma vez que os nossos cérebros só podem se concentrar conscientemente em uma coisa de cada vez, uma vez que você está fazendo qualquer outra coisa, sem prestar atenção no seu medo, o que vai acontecer? Seu medo vai desaparecer. Então você vai reduzir
conscientemente o seu medo. E é isso que eu faço hoje para conseguir falar inglês. Em vez de eu ficar pensando no medo, né, pensando na ansiedade do que os outros vão pensar a respeito do meu inglês, eu simplesmente vou lá, gente, e começo a falar. Quando eu distraio a minha mente, né, falando inglês, depois de alguns segundos ou então poucos minutos, o medo, ele desaparece. Agora, a virada para mim realmente foi começar a estudar pronúncia, estudar símbolos fonéticos, o movimento da face, gravar a minha voz e perceber o que eu estava fazendo de errado, que eu poderia melhorar. Essas coisas me deram mais confiança. E eu sei que tem um monte de professores de inglês que falam que você não tem que se preocupar com o sotaque, não ficar encanado com isso. Eu também acho que isso não pode ser um impeditivo para você falar inglês. Mas, gente, o fato é, né? Contra fatos, não há argumentos. É verdade. Então não dá pra gente ficar tapando só com a peneira, insistindo numa coisa que a gente sabe que é uma preocupação da maioria, né? As pessoas não querem ter sotaque carregado ao falar inglês. Inclusive, existem estudos também que comprovam que as pessoas associam a imagem de serem bem-sucedidas a falar inglês com um sotaque próximo ao sotaque nativo. E tem, gente, em especial, estudos com brasileiros que comprovam isso que eu tô falando. Então, se isso é algo importante pra você, minha dica é: Vai estudar pronúncia. isso, meu filho, vai, não fica topando só com a peneira. Eu mudei da água pro vinho depois que eu comecei a me dedicar ao estudo de pronúncia, ao estudo de fonética. E apesar de eu não ficar aqui ensinando símbolos fonéticos, né, como foco principal aqui no canal, fica ligadinho aqui porque a cada 15 dias eu dou aulões em que eu ensino muita dica de pronúncia. Eu ensino os símbolos fonéticos, né, um ou outro ali enquanto eu ensino a pronúncia, para você também desenvolver essa autoconfiança, conseguir falar inglês, sempre com foco nesses aulões para você desenvolver a fala, bastante a fala, que é o mais importante, é o que a gente quer, né? Pra gente aprender outro idioma. Mas lembre-se que tudo é um processo. A prática leva à perfeição, né? Como dizem por aí. Então não espere ter a pronúncia dos sonhos para você falar inglês, né? Porque senão você não vai falar nunca, sabe? Vai trabalhando a sua mentalidade, falando para si mesmo palavras de encorajamento e se arrisque. Com o tempo, com muita prática, você vai atingir a confiança necessária e vai conseguir falar inglês. Me fala ali nos comentários se esses pontos que eu comentei aqui hoje têm a ver com você, se você realmente tem alguma trava aí para falar inglês dos que eu mencionei hoje, ou se o que eu falei aqui hoje não é o seu caso. Me fale nos comentários qual que é o seu maior desafio que você acha que é, né, para você conseguir falar inglês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal para toda semana você entender como que você pode conseguir falar inglês mais rápido, tá bom? Foi um prazer te ter por aqui. See you in the next one.